Fala galera, no vídeo de hoje eu vou comentar e mostrar para vocês alguns detalhes e informações técnicas do modelo da Audax, uma mountain bike ADX 300. Um modelo que vem com configurações bem interessantes, porém simplificadas. Eu vou explicar para vocês já já. Primeira coisa que eu acho que vale a pena falar desse modelo é o seguinte: o grupo dela tem uma questão simplificada. Quando a Shimano lançou o grupo de 12 velocidades com o cassete 1051, eles também lançaram a versão de 11 velocidades, né? 1151, ou seja, uma velocidade a menos e o menor COG com um dente a mais. Isso foi lançado, foi divulgado, mas essa informação desse grupo de 11 velocidades não foi uma coisa tão divulgada, não caiu tanto na mídia, não teve tanto destaque quanto naturalmente o grupo de 12 velocidades, que é a Vedette, que é muito mais caro. Mas a Shimano, de olho também nesse mercado de bicicletas que não são bicicletas para os profissionais ou a bicicleta com um top do top para quem quer ter o melhor equipamento possível, mas lançou esse grupo de 11 velocidades para atender um público que entende que esse grupo atende muito bem necessidades de amadores, porém com limitação, né? Se você está fazendo um treinamento específico para uma prova, mesmo sendo uma pessoa amadora, você pode encontrar limitações nesse modelo, ou não, tá? Isso depende muito. Se você tem a bicicleta para diversão e você não visa fazer prova, né? Ou mesmo que se você começar depois a querer fazer uma provinha e a fazer uma preparação mais específica, pode ser que você sinta a necessidade de trocar o grupo. Mas também tem o seguinte: você pode fazer um upgrade depois, tem que avaliar bem os custos, né? Agora, nesse momento, não tem essa informação e nem essa ideia desse vídeo. A ideia é mostrar o modelo, então vamos lá para o site da Audax. Aqui no site da Audax, já na página da ADX 300, um modelo 2021. Ela tem preço sugerido de R$ 6.899. E aí de cara já fica passando aqui, ó, duas fotinhos, que é o que tem no site, né? A fotinho dela bem de lado e a fotinha aqui mais de ladinho. Vamos descer? Eu vou descer para mostrar aqui para vocês as especificações. Vale a pena que eles dizem o seguinte: ó, imagem meramente ilustrativa, podendo sofrer alterações sem prévio aviso. Eu sempre comento isso porque as marcas se reservam o direito de trocar um componente ou outro sem descaracterizar o modelo. Então é uma reserva legal para não precisar mudar o nome do modelo ou deixar de vender o modelo. Descendo então aqui um pouquinho, tamanho do quadro. São 4 tamanhos de quadro: 15, 17, 19 e 21 polegadas. Isso aqui não é lá das melhores, tem marcas importadas, tem 7 tamanhos, por exemplo, e 4 tamanhos atende bem, mas talvez você precise fazer mudanças na bicicleta caso você faça um bike fit. Isso vai ficar bem claro. Eu volto nesse assunto bike fit depois. Quadro é um quadro em alumínio 6061, aro 29, né, claro. E aqui tem uma coisa muito legal: ele é boost, ele é tapered e press fit com acabamento interno. Então vamos lá, na ordem. Boost, ou seja, ele é um pouco mais largo, a traseira dele é um pouco mais larga e ele tem um eixo passante. Tapered, a caixa de direção, no caso do Boost, o quadro ser um pouquinho mais largo com um eixo, isso é bem legal porque você pode botar um pneu mais largo, né? Mas também aumenta a rigidez do quadro ali na parte traseira. Então quando você estiver fazendo força, jogando potência, o quadro não vai ficar flertindo, né? O quadro bem rígido, você consegue despejar a potência e transferir para as rodas e as rodas para o chão sem o quadro ficar flertindo ali um pouquinho. O que pode acontecer em bicicletas que não tem essa tecnologia boost.
Tapered é a caixa de direção. Existem caixas de direção que são paralelas, né, um tubo reto, e existe aquele cônico. Esse aqui é o cônico. Mesma coisa, o cônico traz mais rigidez e aí você tem mais controle, principalmente em descidas mais técnicas. Isso é interessante porque você tem mais a bicicleta na mão. Press fit é o movimento central, não é um movimento central de rosca, é de encaixe. Ele entra na pressão. Isso não faz muita diferença em relação à rosca, não. É um bom sistema, tão rígido quanto rosca, não tem desperdício de energia. Cabeamento interno é bacana, esteticamente a bicicleta fica limpa, e se você faz trilha é legal porque não corre risco do cabo pegar em algum galho, alguma coisa. Então, não é só questão estética, como tem muita gente que fala, tem uma questão muito prática de segurança também. Se a sua bicicleta prender num galho, arrebentar uma mangueira de freio ou o cabo de passador, você pode ficar na mão no meio da trilha, ou se não arrebentar, você pode ir pro chão. Então, também é uma questão de segurança. A suspensão RockShox Jude 29, 100 de curso, é uma suspensão a ar com trava remota no guidão e o eixo passante Boost de 110 por 15. Então, suspensão a ar é sempre uma questão importante, porque ela te dá mais confiabilidade na pedalada, mais segurança, um melhor desempenho em relação à mola tradicional. Porque aqui ela não tem a mola. É a compressão do ar na câmara que faz o papel da mola helicoidal de suspensões mais simples. Então, isso é uma coisa positiva porque também diminui o peso da suspensão e da bicicleta. E ela acompanha, né, o eixo busto da traseira, também tem o eixo busto da dianteira, que é um pouquinho mais robusto, mas o entendimento é o mesmo do quadro. Descendo aqui então um pouquinho, caixa de direção integrada tapered, para acompanhar todo o sistema. Shimano Deore é o passador traseiro com a tecnologia Shadow, 11 velocidades, como eu falei para vocês, e a série dele é M5100. A corrente acompanha todo o conjunto, né, 11 velocidades. Movimento central, como eu falei para vocês, Press Fit, também da Shimano. Pé de vela Deore, também Shimano, mesma série, e aqui tem duas medidas, 175 e 170, ao contrário, com coroa 32. O cassete também acompanha o grupo, né? Claro, 11 velocidades e, como eu falei, é 11,51. Pedal de plástico que vai arrebentar. Tô brincando, mas é sério. Pedal de plástico sempre arrebenta. E aí você comprou. Se você vai investir esse dinheiro nessa bicicleta, eu recomendo o Bike Fit, que eu explico depois mais para frente, mas recomendo também que você coloque um pedal clipe com a sapatilha, porque quando você começar a fazer força, esse pedal plástico vai arrebentar. E aí não é nada legal que isso aconteça com você na rua ou numa trilha. Subindo então para a segunda coluna, o pessoal chama de mesa, eu chamo de avanço. É um avanço que acompanha o guidão, né, de 31.8 e tem 90 mm de curso e 17 graus de inclinação. O guidão também, né, acompanha aqui 31.8 e 740. Esses dois itens aqui são super importantes, porque num Bike Fit isso aqui talvez você precise mexer. E aí são duas mexidas. Primeiro, o avanço está com 90 mm. Então, se você comprar uma bicicleta 15 e você tiver 1,5 m de altura, pode ser que o avanço 90 fique grande para você. E aí o bike fitter pode chegar e falar, ó, vamos reduzir para 80, 70. Galera, é pouco, mas a diferença é enorme na prática. Em contrapartida, se você tiver lá a bicicleta com tamanho 21, você tem quase 2 metros de altura, pode ser que você precise de um avanço 100, 110. E aí também acaba que ele vai te sugerir, possivelmente, uma troca também de angulatura do avanço. Mas isso é um papo que só ele vai definir. Guidão, mesma coisa, 740 é uma medida super atualizada, mas que para uma pessoa de 1,5 m pode ser muito grande. Ela vai se sentir com o braço muito aberto, e pode ser que o alinhamento, ou melhor, o desalinhamento do ombro com o punho fique muito aberto, e isso é ruim porque pode trazer lesão. Então um bike fitter ele pode sugerir, por exemplo, reduzir de 740 para 720. E aí na verdade é só cortar, você não precisa trocar o guidão. Alumínio ou carbono, você vai lá e corta um pouquinho. Não tem mistério nenhum, não tem risco nenhum. Próximo item, alavanca do câmbio, 11 velocidades, Deore também segue a linha. Temos manopla aqui, Audax, silicone, parará. Freio hidráulico, Deore, tem sempre gente que torce o nariz.
Ele está com um disco RT 26, 6 parafusos, 160 mm. Dica que eu já tenho dito em outros vídeos para bicicletas equipadas com freio Deore. Achou ruim? Bota um disco de 160 na dianteira, 180 na dianteira. Você vai aumentar 20 mm o diâmetro do disco e isso dá um ganho de frenagem sensacional. Então, antes de falar mal do freio, experimenta um disco de 180 mm na dianteira, que vai ser legal. Se você tiver em torno de 85, 85 kg, esse é um upgrade que vai fazer uma diferença bem legal para você. Braçadeira de alumínio. Isso aqui é um item que pode ser um pouco, na minha opinião, tem que tomar cuidado. Se você fizer um bike fit, essa braçadeira de alumínio você abre e fecha na mão. E aí a altura do canote, do selim, é um negócio muito sensível no bike fit. Então, se você mantiver essa braçadeira, eu recomendo que você faça uma marcação no canote para não perder a altura que o bike fitter colocar para você. Ou então, se você não quiser, vai lá, tira a braçadeira, tira a braçadeira de alavanca, bota a braçadeira de parafuso. Voltando aqui, selim. Selim que a gente não tem muita informação, ou melhor, não tem nenhuma informação dele aqui, mas eu sempre falo que selim você descobre fazendo bike fit. Tamanho dos isquios medidos e o bike fitter vai te recomendar um tamanho X de selim para que fique confortável para você. Próximo item, canote alumínio do 27.2 com 350 de altura e seatback de 12.9. Esse seatback de 12.9 aqui eu acho que é milímetro, não tenho certeza, não está muito claro. Até porque tem um ponto aqui, né? Não sei. Mas só pelo fato de ter o seatback eu já não acho legal. Isso aqui, assim, 90% das pessoas que eu conheço que pedalam de mountain bike fizeram bike fit tiveram que trocar um canote de seatback para um canote reto. Então faz uma diferença porque você fica mais bem em alguns casos, dependendo da composição corporal da pessoa, tamanho de tronco, né? Enfim, e até em conjunto com o tamanho do avanço. O bike fitter pode te sugerir trocar o canote para um seatback zero, né, sem seatback, para você ficar mais bem posicionado em relação ao movimento central. Então, é uma dica. E eu sempre critico as marcas com relação, porque eu acho que numa mountain bike Aro 29, um canote reto é a melhor pedida, porque atende de cara muito mais gente. Então, descendo aqui, rodas Audax BTT. BTT é bicicleta para todo terreno, né? Uma sigla muito usada em Portugal. Rodas com 28 furos, isso é legal, 28 furos com 28 raios. É uma roda atualizada, tá com boost para atualizar, né? Aro de parede dupla assimétrico, isso aqui é muito legal, hein? Com união sleeve, cubos em alumínio também, que é bem legal, e por conta do peso. O eixo boost aqui, né? Na dianteira é 148, na dianteira é 110. Esferas na dianteira e traseira e mista. Na traseira é mista, né? Os raios são J-bend em aço inox, que é bem legal, que não enferruja. E aqui medida de nipple, medida do raio e o nipple. Pneus. Pneus Orisson Mount Graham 29 por 2.20. 29 por 2.20 é uma medida legal, né? Hoje em dia já tem gente andando com um pouco maior, até 2.40. Essa bicicleta aqui eu acho que cabe um 2.40, mas isso é papo para depois, quando você tiver com o pneu já gasto, ou se você achar que está precisando botar um pneu mais cravudo, porque eu acho que esse modelo de pneu aqui ele tem cravo baixo, ele é feito para rolagem. O modelo aqui pesa 13,5 kg, não diz o tamanho do quadro, mas tudo bem, está num peso legal para uma bicicleta de alumínio com esse nível de equipamento. Subindo aqui para essas imagens, vamos dar uma olhada aqui na geometria da bicicleta. Como eu falei para vocês, 4 tamanhos, e aí de cara, sempre legal olhar o ângulo da caixa de direção. Opa, peraí, ficou grande aqui, fiquei meio perdido. O ângulo da caixa de direção é importante, principalmente se você vai fazer trilha técnica. 69.5 é um pouquinho alto, seria mais legal que ela tivesse 69 ou talvez 68,5, mas 69.5 para esse nível de bicicleta, se você está começando a fazer trilha, já está bem legal. Ângulo do tubo do selim 73 graus também, é uma angulatura que vai te proporcionar boas pedaladas com tranquilidade. Vamos aqui comentar, como é que eu desço aqui sem ficar muito sensível aqui.
Eu sempre gosto de falar sobre o reach e o stack. Os números aqui do reach e do stack, eles estão crescendo. Vou passar o mouse para vocês verem. Eles estão aqui, ó, aumentando conforme o tamanho do quadro aumenta. Indo aqui para o desenho, para o gráfico, vocês vão ver aqui, ó, reach, aqui, ó, reach e stack. Espera aí, eu vou tirar daqui, depois eu ajeito na edição. Reach e stack. Por incrível que pareça, tem marcas que conforme o quadro vai crescendo de tamanho, o stack não aumenta. Aí o que acontece? Você precisa botar um monte de espaçador aqui para o guidão ficar na altura certa. Mesma coisa no reach. Se o quadro não ficar mais longo, né, o reach aqui do movimento central para a caixa de direção não ficar mais longo, mesma coisa, você vai precisar botar um avanço mais comprido aqui. Então, é importante pra caramba você, não digo para você ficar atento aos valores das medidas, mas fica atento se esse valor aumenta de acordo com o tamanho do quadro informado, para você não ter problema, né, como eu expliquei no gráfico. E aí um bike fitter depois vai fazer um ajuste fino para você ficar bem montado, bem encaixado na bicicleta. Apresentada a bike, a informação final que eu tenho que dar para vocês é o seguinte. Como eu falei que ela tem qualidades no início do vídeo, né, tem uma questão simplificada por conta do custo, né, que é justamente o grupo de 11 velocidades, em contrapartida ela tem tecnologias avançadas. Ela usa espaçamento boost, ela usa eixo. Isso são tecnologias que há um tempo atrás a gente não via em bicicletas mais simples, só via em bicicletas com 12 velocidades, ou as bicicletas, né, mais bem equipadas, com suspensão a ar e quadro de carbono. Essa bicicleta aqui ela tem um quadro de alumínio com uma estrutura legal, né, e com o grupo mais simplificado. Mas, né, pode soar uma coisa um pouco incoerente, porque um quadro boost com tecnologia, com eixo mais robusto, né, e com uma roda assim, uma roda bem interessante dessa com 28 furos, enfim, com tecnologia bacana para rolar bem, mas está com um grupo um pouco simplificado. Então fica uma coisa um pouco, pode parecer um pouco estranho, mas na verdade não. Isso abaixa o custo e a bicicleta te favorece muito a andar em trilha, pela forma que ela está montada. E isso é legal, eu acho que é super legal, muito divertido. O grupo está simplificado, então você gasta mais dinheiro, se você vai se preocupar com um grupo com 12 velocidades. Se você começar a fazer um treinamento mais específico e ter que pedalar em cadência determinada, para 11 velocidades, eu acho que uma bicicleta bem configuradazinha para você se divertir pra caramba em trilha. Eu acho que o foco dela vai ser isso. Se divertir com segurança, suspensão a ar, com um eixo boost. Então tá uma bicicleta bem interessante para quem está querendo se divertir e não está preocupado em diminuir peso, ganhar tempo e fazer competição. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Um abraço. Até a próxima.